quando ninguém já não me escuta, nem há sentido em meu viver. Tu me dá paz e esperança pra caminhar e vencer. Sei que não hei de saber a razão e o porquê. Me amas tanto assim, que maravilha, maravilhas de ti. Não sei o que de mim seria sem tua mão a me guiar, pois tanto tempo já passei sem ter razão para amar. Agora hei de saber a razão e o porquê. Me amas tanto assim, que maravilha, maravilhas de ti. Que maravilha, maravilhas de ti. Muito bem, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, você que tem acompanhado a nossa programação, você sabe que nós estamos tratando ali do assunto de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Aliás, já temos aí 3 vídeos, né? 3 programações que nós estamos tratando desse assunto. E eu tenho dito para as pessoas que é muito importante que você que é um estudioso da Bíblia, ou você que tem despertado um interesse para estudar a Bíblia, você nunca vai entender a Bíblia se você olhar para o futuro. Eu sei que a tradição religiosa sempre joga as coisas para o futuro, as profecias para o futuro, tudo ainda vai acontecer, Jesus vai voltar. Você nunca vai entender a Bíblia pensando dessa forma. Por quê? Porque as profecias já se cumpriram. O Messias
ele foi prometido para quem? O Messias foi prometido para o povo de Israel, para os judeus. E o cumprimento das profecias era justamente o Messias, Jesus. E isso tudo se cumpriu ali no primeiro século, do ano zero, né? Porque o nosso calendário nós começamos a contar a partir do nascimento de Cristo, até o ano 70. Tudo se cumpriu ali no primeiro século. Então, se você quiser entender a Bíblia, você tem que olhar para o passado, você tem que olhar para a história. Por exemplo, nós estamos lendo a carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. Era uma comunidade que existia nessa cidade chamada Corinto, e o apóstolo Paulo envia uma carta. Por que ele envia uma carta para Corinto? Para a comunidade dos coríntios. Porque havia um problema. Qual era o problema que nós estamos aqui tratando? Algumas pessoas não acreditavam na ressurreição dos mortos, que os mortos não ressuscitariam. Então, Paulo, como não podia ir até a cidade de Corinto, porque ele estava em Éfeso, e eram 1.700 quilômetros até chegar em Corinto, ele manda uma carta. E já expliquei por que ele manda uma carta, porque ele não tinha as condições que nós temos hoje. Então você tem que pensar nisso. Ora, hoje nós mandaríamos um WhatsApp, nós mandaríamos um e-mail. Hoje nós pegaríamos um avião, um trem, iríamos de carro. Eles não tinham isso. Então ele vai mandar uma carta para resolver aquele problema ou para aconselhar como resolver aquele problema. Então você observa, meu irmão e minha irmã, que tudo isso você tem que levar em conta quando você lê a Bíblia. E quando foi que o apóstolo Paulo escreveu essa carta? No ano 55. Jesus já tinha morrido. No ano 30, tem 33, mais ou menos. Já haviam se passado 20 e poucos anos. E ainda faltavam 15 anos para o cerco de Jerusalém e a destruição do templo. Então, é importante levar tudo isso em conta. Vamos então à leitura aonde nós paramos. Nós paramos no versículo 35 do capítulo 15 de 1 Coríntios, quando o próprio apóstolo Paulo, em relação a essa questão da ressurreição, e eu gostaria muito que você assistisse às outras lives que nós fizemos falando a respeito disso, para você pegar o contexto. Mas o contexto era esse, que algumas pessoas não estavam acreditando na ressurreição. E aí o apóstolo Paulo vai dizer, sim, a ressurreição existe e tal. Aí ele faz a seguinte pergunta. Mas alguém pode perguntar, como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Por que ele está dizendo ainda, jogando para o futuro, né? Como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Por que ele está dizendo virão? Porque ainda ele estava no ano 55. E essa ressurreição aconteceu no ano 70. Então ele estava 15 anos atrás. Por isso ele vai dizer, com que espécie de corpo virão? Ele diz, insensatos, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Então ele vai dizer, aliás, as palavras de Jesus também foram essas. Se você lança um grão de trigo na terra,
esse grão só vai nascer depois que morrer. Ele morre e aí vai nascer, né, uma outra, vai nascer a árvore, vai nascer aquilo que vai dar a árvore. Então o apóstolo Paulo aqui está dizendo o seguinte, o que ele está dizendo é o seguinte, para que tenhamos um corpo novo, um corpo diferente, é necessário que este corpo volte ao pó. Meu irmão, minha irmã, preste bem atenção. Esse nosso corpo, ele vai voltar ao pó. Não é esse corpo que vai entrar no reino de Deus, que nós chamamos o reino de Deus futuro, porque há o reino de Deus imediato, aquele que nós vivemos aqui. Está escrito que esse corpo, ele vai voltar ao pó, como uma semente que você lança na terra. Não pense você que esse corpo vai herdar o reino de Deus, não vai. A carne e o sangue não herdarão o reino de Deus, ou seja, a vida eterna. Não se deixe enganar, meu irmão, minha irmã, pela tradição religiosa que faz as pessoas acreditarem que haverá ressurreição dos mortos no sentido desse corpo físico. Não é isso. Assim como eles esperam Jesus voltar fisicamente, eles também esperam a ressurreição de um corpo físico. E as coisas de Deus não são físicas. As coisas de Deus, elas são espirituais. Veja o que o apóstolo Paulo vai dizer. Aliás, ele já começa dizendo, insensatos, o que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia o corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Eu pergunto para você, meu irmão e minha irmã, vamos usar o nosso raciocínio, vamos usar a nossa inteligência, tá certo? Vamos usar, porque nós a temos. Quando você semeia uma semente, a semente é igual ao corpo que nasce depois? Não. Por exemplo, como é que você, quando semeia um caroço de abacate, por exemplo, um caroço de abacate, tá, é redondo. Mas quando nasce, é uma árvore. É diferente da semente. E como é que é a fruta? Ou, né, o fruto, o abacate? É diferente. A semente está lá dentro, mas é diferente, o corpo é diferente. E assim todos os frutos. A semente é uma, o corpo é outro. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que a semente é esse corpo. Mas o que vai ressuscitar, o que vai habitar no céu é outra coisa, é diferente, não é igual a esse corpo. É isso que ele está querendo dizer. E ele vai continuar dizendo, olha só, mas Deus lhe dá um corpo como determinou, e a cada espécie de semente dá o seu corpo apropriado. Ou seja, a semente é uma, o corpo é outro. E qual é a semente? É esse corpo aqui que nós temos, mas vamos ter um outro corpo. Compreende? É um outro corpo. Por isso você não deve ficar preocupado, por exemplo, com sua aparência. Tem gente que fica muito preocupada com a sua aparência, né? Ou preocupada como vão enterrá-la, se vai ser cremada, se vai ser sepultada.
Isso não tem nenhum problema. Porque todas as pessoas, de uma forma ou de outra, quando elas partem desse mundo, quando esse corpo morre, ele vai voltar para o pó. Ele vai voltar para a terra e vai ficar na terra, meu irmão. Vai ficar na terra, minha irmã. Porque é terreno. O primeiro Adão é terreno. Ou seja, esse corpo é terreno. Não vai haver ressurreição desse corpo. A tradição religiosa, o que ela pensa? Que quando Jesus voltar, e eles não sabem quando Jesus vai voltar, já se passaram mais de 2000 anos e Jesus não voltou e não vai voltar. Por quê? Ele já voltou, só que ele voltou em glória, lá no ano 70. Então eles estão esperando. Eles estão esperando e vão continuar esperando. Porque eles querem ver fisicamente. Eles querem ver Jesus vindo nas nuvens como um raio, Jesus vindo no cavalo branco. Eles querem isso, meu irmão, minha irmã. Eles querem ficção. Eles querem como um filme de Steven Spielberg. É o que querem. E querem também que a ressurreição dos mortos seja a ressurreição desse corpo. Agora imagina as pessoas ressuscitando no corpo que morreram. Eu nem vou entrar aqui nesses detalhes, porque eu acho uma coisa tão absurda, porque parece aquele clipe daquela música de Michael Jackson, Thriller. Ou seja, eles querem zumbis ressuscitando. Porque, veja, meu irmão, minha irmã, é isso que eles querem. E não é assim que vai ser. Aliás, não é assim que foi, porque não vai ser mais. Porque agora, quando nós morremos, nós já temos um corpo glorificado espiritualmente falando e já vamos direto para o Pai. É isso. Porque já nascemos com esse corpo glorificado, com esse homem interior dentro de nós. Vou continuar lendo. Aliás, ele vai dizer: nem toda carne é a mesma. Nem toda carne é a mesma. Ele vai dizer: os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves outra e os peixes outra. Então veja, ele está dizendo claramente, meu irmão, minha irmã, olhe para a natureza e veja que cada um tem a sua carne específica. A carne do homem é de um jeito, a carne dos animais é de outro jeito, a carne dos peixes, né, é de outro jeito. E ele vai continuar dizendo: há corpos celestes e há também corpos terrestres. Está observando a diferença? Mas o esplendor dos corpos celestes é um, e a dos corpos terrestres é outro. Um é o esplendor do sol, outro o da lua e outro das estrelas. E as estrelas diferem em esplendor uma das outras. Assim será com a ressurreição dos mortos. Ou seja, ele está dizendo, assim será, por quê? Porque ele ainda está antes do ano 70. Mas eu não vou continuar agora, porque esse assunto é tão delicioso e tão maravilhoso que eu vou continuar ele amanhã. Nós paramos aqui no versículo 42, quando diz: assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita
imperecível. Ou seja, se ressuscitar este mesmo corpo, ele vai continuar sendo perecível. O que ressuscita é imperecível. Bom, eu penso que você, que é uma pessoa que tem acompanhado aqui o nosso canal, você já tem uma noção do que isso pode representar. Então amanhã nós daremos continuidade a esse assunto, tá bom? Então, 1 Coríntios, capítulo 15, tá bom? O que nós vamos fazer agora? O que sempre fazemos, que é aquele momento de conversar com o Pai, de agradecer, de dar a Ele a nossa gratidão, nosso louvor, tá bom? Vamos fazer isso, vamos à oração. Ó Pai amado e querido, graças nós te damos, como temos feito todos os dias. E a verdade é, ó Pai, que se nós fôssemos te agradecer como o Senhor merece, nós não teríamos como fazê-lo. Porque tudo que o Senhor já fez, tem feito e certamente fará por cada um de nós, não há como agradecer, não há como retribuir. Não temos capacidade de retribuir, não temos capacidade de agradecer ao Senhor na mesma proporção daquilo que o Senhor tem feito por nós. Reconhecemos isto. Como reconhecemos a fragilidade deste nosso corpo terreno, que é frágil, como reconhecemos a nossa fragilidade nos nossos pensamentos, e por isso nós estamos sempre aqui declarando o quanto somos dependentes do Senhor, o quanto dependemos de Ti, ó Pai, e o quanto precisamos do Seu conselho, o quanto precisamos da Sua orientação, da direção. Queremos Te agradecer pela vida, pelo ar que respiramos, pelo sol, pela lua, as estrelas. Te agradecemos por tudo. Mas existe algo, Senhor, que nós queremos te agradecer de todo o coração,
que é pelo entendimento que o Senhor tem nos dado da tua palavra. O entendimento que o Senhor tem nos dado e nos tem feito entender com tanta simplicidade e com tanta facilidade tudo que está na tua palavra. E mesmo aquelas coisas que ainda nos são um pouco obscuras, o Senhor já vai clareando, o Senhor já vai nos dando o entendimento. Por isso, te louvamos e te agradecemos. Como também sabemos que o Senhor conhece todas as coisas e tem o poder todo nas tuas mãos, porque nós cremos que o Senhor é onisciente, sabe de tudo. O Senhor é onipotente, pode tudo e é onipresente, está presente em todos os lugares. Por isso, nós temos a tranquilidade, temos a paz e sabemos que nossas vidas estão em tuas mãos. A vida dos nossos familiares, a vida dos nossos amigos e amigas, dos nossos irmãos e irmãs. Eu sei que a minha vida está nas tuas mãos. Eu sei que a vida da Marcela está nas tuas mãos e dos nossos familiares também. E por isso, Senhor, eu tenho paz. Eu sei que um dia este corpo, que é apenas uma semente, vai voltar à terra. Mas nós já temos de ti e que veio do Senhor um corpo espiritual. E é justamente este corpo espiritual que vai habitar com o Senhor, que vai estar junto de ti. Por isso, Senhor, existe paz, existe alegria, existe tranquilidade em cada um de nós. Seja o Senhor sempre exaltado, seja o Senhor sempre glorificado. Como sempre eu te peço pelos que estão em presídios, hospitais, as crianças, os idosos, os que estão nas ruas, aonde quer que esteja, alguém que precisa, necessita de ajuda, que chegue a tua compaixão, a tua misericórdia, que chegue a tua graça. É o que eu te peço, ó Pai. E todos os que creem, digam, assim seja. Louvado seja o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, chegamos ao final de mais uma programação. Agora 1h e mais 4 minutos aqui em Portugal, 9h da noite e mais 4 minutos no Brasil e também na Argentina. Olha, desejo que Deus continue lhes abençoando, a você e também a sua família, e
estaremos amanhã de volta com esta programação. O único dia que nós não temos programação aqui neste canal é no sábado, tá bom? Mas nos outros dias nós temos. Inclusive no domingo nós temos a Igreja em Casa, que acontece ao vivo às 10 horas da manhã, horário de Portugal, 6 horas da manhã, horário da Argentina, horário do Brasil. E domingo agora nós vamos falar sobre a estátua, o sonho de Nabucodonosor. Tá bom? Olha, que Deus continue abençoando a todos, um forte abraço e vamos em frente. Abraços a todos.